Você gosta de pôquer? Você gosta de competição? Venha para o Brasil Poker, o melhor clube de pôquer online do Brasil. Baixe agora o mais moderno aplicativo de pôquer no seu celular ou computador, o Poker. Após logado, entre no nosso clube digitando o ID 13491. Entre em contato para ser aceito imediatamente e partir pro game. Venha competir e ser um campeão no Poker. Brasil Poker, o clube dos vencedores. Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Tem uma galera que tava com dúvida a questão do Mário André Mazzuco, se o André Mazzuco vai sair do Vasco, ele vai continuar. E o Marquinho foi dar uma apurada sobre a situação. Inclusive, quando o José Luiz Moreira assume a VP de futebol, esse burburinho ficou muito forte. Então, Marquinhos, dá uma apurada. Marquinhos, o que tu conta pra gente sobre a situação do Mário André Mazzuco? Fala, Dieguinho. Fala, galera do canal Futebolaço Vasco. Bom, muitos leitores estavam na dúvida se o diretor de futebol André Mazzuco tinha contrato até maio com o Vasco. Ontem, passei o dia apurando e confirmei a informação. Desde que foi convidado para o clube, ficou acertado que um vínculo de Mazzuco teria duração de 1 ano, ou seja, até o fim do estadual, e que após isso teria uma nova conversa. Porém, devido às muitas prioridades do clube a fim de minimizar os efeitos da pandemia, o assunto será discutido mais adiante. Bom, vamos aguardar. Então, Marquinhos, como prometido, como é que ficou a situação do Nicolas Oroz? Você conseguiu apurar pra gente? O que você tem de novidade para trazer sobre a situação do Nicolas Oroz? Hoje eu passei o dia apurando sobre a suposta nova investida do Vasco em Nicolas Oroz. Como reza o jornalismo, procurei os principais envolvidos da situação, o agente do jogador e o presidente do Racing. Durante a tarde falei com Ariel Arox, empresário do atleta. Perguntei se alguém do Vasco já havia lhe procurado. E ele foi claro, não recebeu nada até agora, nenhum contato do clube. Aproveitei a oportunidade também para saber se, na opinião dele, o clube de Dubai manteria o pré-acordo de negócio com Oroz, haja vista a indefinição que tomou conta do futebol. O agente acredita que sim, porém preferiu não cravar nada. Em seguida conversei rapidamente com Victor Blanco, presidente do Racing. Como antes da pandemia a negociação com o clube do Dubai estava praticamente acertada, só faltando os exames médicos, lhe perguntei se caso surgissem outras equipes interessadas, ele iria ouvir tais propostas, ou daria prioridade ao time do Emirados Árabes. Segundo ele, enquanto não estiver nada assinado, a possibilidade de ouvir outros clubes sempre existe. Bom, vamos aguardar então os próximos passos. Bom, Marquinhos, muito obrigado, cara, pela apuração, pelo trabalho dificílimo aí. Nós sabemos aí que é um trabalho árduo. Então, parabéns, cara, pelo teu trabalho. E, rapaziada, quem quiser ter mais notícias e acompanhar o trabalho do Marquinhos também, fora o trabalho que ele realiza aqui no canal, o Marquinhos tem o Twitter dele que ele divulga essas informações e muitas outras lá no Twitter Detetive Vasco. Então, convido cada um de vocês a acompanhar o Twitter. Como eu havia dito mais cedo, eu achei estranha essa situação do Nicolas Oroz. O jogador tem um pré-acordo, né, já para ir para a equipe ali dos Emirados Árabes. O Vasco, para poder entrar na negociação, teria que pagar empréstimo pelo jogador. O jogador não é tão barato, o dólar está muito caro. E o Vasco está aí para completar 3 meses de salário atrasado com o elenco. Pegaria muito mal. Então eu acho que dificilmente qualquer negociação pelo Nicolas Oroz deve ocorrer. Então, assim, a gente apurou, correu atrás do que tem de oficial até esse exato momento. É isso. Bom, rapaziada, para finalizar nosso giro de notícias, vamos trazer 2 situações para vocês aqui. A situação do Luiz Gustavo, ex-zagueiro do Vasco, ou melhor, zagueiro do Vasco ainda, porque ele está emprestado, tentou mover uma ação contra o Vasco na justiça para conseguir a rescisão de contrato. E temos também a reivindicação dos mundiais, que isso está dando uma confusão danada. O Botafogo está reivindicando 3, o Fluminense reivindicando dele, o Palmeiras também, e o Vasco tem um de 53. Então eu vou ler rapidamente aqui para vocês a matéria da UOL contando o caso, e também a informação foi dada pelo Lucas Pedrosa da Band em cima da questão do Luiz Gustavo, que diz assim, ó: o desembargador relator Marcos Pinto da Cruz extinguiu mandado de segurança impetrado por Luiz Gustavo, hoje emprestado ao Guarani.
O zagueiro queria a rescisão unilateral de contrato com o Vasco, o que já tinha sido negado pelo juízo da 49ª Vara do Trabalho. Assim, o contrato do zagueiro com o Gigante da Colina continua em vigor. Ou seja, ele já tinha tentado uma ação e foi negado. Uma nova ação por outro juiz agora é negado de novo. Ou seja, Luiz Gustavo, mesmo com a dívida milionária que o Vasco tem com ele, continua tendo um contrato em vigência com o Vasco. Beleza? Bom, aí agora eu quero ler para vocês a matéria, pelo menos a parte que concerne ao Vasco, da questão do Mundial ali de 53. Falar só a parte do Vasco aqui. Apesar de tratar em seus canais oficiais com menos alarde que Palmeiras e Fluminense, o Vasco também se prepara para reivindicar o selo de campeão mundial em ao menos uma conquista. Em 1953, a Copa Rio foi extinta e a CBD, Seleção Brasileira de Esporte, criou uma competição com praticamente os mesmos moldes, mas com outro nome para sucedê-la, o Torneio Octagonal Rivadavia Correia Meyer. O Vasco foi o campeão sobre o São Paulo na final, na competição que reuniu o Sporting de Portugal, o Olímpia do Paraguai, o Hibernian da Escócia e os brasileiros Botafogo, Fluminense e Corinthians. No fim do ano passado, em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o vice-presidente de Relações Especializadas do clube, João Ernesto, informou que o Cruz Maltino tem feito um dossiê para reivindicar ainda em 2020 o título como mundial junto à FIFA. A nossa estratégia para que isso chegue à FIFA é que o nosso pedido seja sucinto, denso, mas bastante conciso, acompanhado de um anexo, um dossiê. É fazer chegar à FIFA algo que ela possa receber com bastante simpatia. Uma estratégia para isso é oferecermos todo esse material em várias línguas. Porém, mais do que uma estratégia simpática, política de chegar lá e ser bem recebida, é a verdade dos fatos e é a densidade do torneio, o que nos faz ter certeza daquilo que estamos pedindo. Foi a aspas ali do VP do Vasco. O Vasco ainda considera também a possibilidade da reivindicação da outra conquista, o Torneio Internacional de Paris, conquistado em 1957 sobre o poderoso Real Madrid de Di Stéfano, aquele jogaço de um 4-3 ou foi 5-4 que o Vasco deu um pau no Real Madrid. Beleza? Então a questão é a seguinte: eu, na minha humilde opinião, eu sou contra esse negócio de ficar reivindicando o título antigo. É a opinião minha, tá? A respeito de vocês. O Vasco foi campeão ali no torneio de Paris, foi campeão do outro torneio lá do Riverdale lá de 53. E pra mim o nome do torneio é aquele. Por exemplo, eu já não gosto dessa unificação que fizeram do Roberto Gomes Pedrosa e do Albertão. Eu não gosto, eu, Diego, não gosto. Pra mim, o correto é o Corinthians tem 7 brasileiros, o Palmeiras, a mulambada tem 6, o Vasco tem 4, o Fluminense tem 4. Pra mim a conta é essa, 4 não, tem 3. Então assim, eu penso dessa maneira, mas do jeito que unificaram tudo, agora o Palmeiras tem 11, não sei quem tem 8, uma bagunça danada, o São Paulo tem 6 também. Então assim, eu não gosto, entendeu? Eu não gosto. Então na minha opinião, ficaria da maneira como é hoje, entendeu? Ganhou, o título tá lá, a gente tem o troféu, tá bonitinho lá, mas eu respeito a história. Se o Vasco tá correndo atrás, é um direito do clube e quem sabe a FIFA homologa. E na verdade eu acho que isso serve mais de chacota. Fica aquele negócio de não ganhou, fica aquela bobeira. Te ganhou, o título tá lá, entendeu? Mas eu gosto de... Eu tenho uma teoria que é a seguinte. Por exemplo, tem uma galera que acha que o Vasco é bicampeão da Libertadores porque ganhou o Sul-Americano de 48, que era como se fosse a Libertadores. Como é que você vai chamar um torneio de Libertadores se a Libertadores nem existia? Isso é uma outra opinião minha. O Vasco é bicampeão sul-americano. Aliás, Trini, que tem a Mercosul de 2000. Mas eu não considero o Sul-Americano de 48 como uma Libertadores. A Libertadores não existia. Pra mim, é um Sul-Americano. Entendeu? E o Mundial pra mim é da mesma maneira. Então é isso, rapaziada. Me despeço por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Vocês concordam? Acho que tem que reivindicar o título Vasco? Não tem que reivindicar? E ali a situação do Nicolas Oroz aí, vale a pena, não vale? Novela chata? Eu acho que não vem, tá? A gente apurou, eu acho que não vem. E é isso, galera. Vem aqui pros comentários que a resenha continua aqui. 1, 2, 3,
Futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta. Vasco, tamo junto.